tem alguma coisa errada. A educação é que é a principal política de mobilidade social ascendente. A gente sabe que é a educação que, de fato, transforma, que muda estruturalmente a distribuição da renda, porque ela permite as pessoas terem acesso a um salário superior por ascensão no seu saber. Se você gasta com educação 1,2%, a mesma coisa que gasta com política de assistência social, eu não sou contra o Bolsa Família, quero chamar a atenção disso, certo? Eu sou a favor desse programa, acho que ele é necessário, mas ele não pode ser a política social central, porque ele não resolve o problema da pobreza, certo? Ele não é transformador, ele não permite a mobilidade social ascendente. O que realmente transforma, né, são as mudanças nas relações de propriedade e os gastos com educação de nível superior. Isso é absolutamente fundamental. E, é claro, a educação de nível básico também. Eu prometo que eu estou acabando. 5 minutos. Pode passar mais um, por favor. Qual é a análise financeira que se faz da Previdência Pública? Passe 2. Quais são as variáveis que, de fato, determinam o resultado da Previdência? Em primeiro lugar, o nível de emprego. O nível de emprego vai significar um maior número de contribuintes para o sistema. Então, a política macroeconômica de pleno emprego, ela é absolutamente essencial para você manter o sistema com tranquilidade financeira e atuarial, né? Mas é claro que se a política macroeconômica é recessiva, não há outra alternativa a não ser você fazer a reforma. Então, a recessão, ela tem sido na Europa e na América Latina um instrumento não apenas de rebaixamento dos salários, porque, de fato, os salários cresceram acima da produtividade e isso provocou uma extrema inquietação na nossa sociedade, né? Gerar a recessão, produzir a recessão nas planilhas do Ministério da Fazenda, no Banco Central, era absolutamente essencial para fazer reduzir os salários. É melhor isso do que você anunciar que vai acabar a política de salário mínimo, certo? Mas isso é uma estratégia velha, os economistas conhecem, existe um economista chamado Kalec, que diz, olha, a economia não pode se manter com um crescimento de salário por muito tempo, porque isso causa uma disputa pela distribuição da renda. Salários em crescimento significa lucros em queda. Então, a recessão, ela é absolutamente necessária, ela é orgânica ao capitalismo. Ela precisa vir para que os lucros assumam novos patamares. Então, a recessão, ela presta um enorme serviço. Ela reduz os salários e ela cria as condições do desmonte do sistema de seguridade social pelo lado das receitas. Então, fazer uma política macroeconômica de pleno emprego é absolutamente essencial para que nós tenhamos um sistema de seguridade social. Mas isso é politicamente definido, certo? O governo define o que ele vai fazer com a política macroeconômica. Passe mais uma, por favor. Pode ir passando? A taxa de participação da população em idade ativa. O que é isso? Por exemplo, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é muito menor do que a taxa de participação dos homens. Se nós desejamos uma seguridade social que seja financeiramente saudável, tem que se aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. É óbvio que as mulheres têm uma participação menor, não porque elas queiram, mas porque não há não há sustentação para elas irem para o mercado de trabalho, né? Não há creches públicas em número suficiente, a gente sabe que as creches são reduzidíssimas, as creches privadas são muito caras, o valor de uma creche privada é superior a R$ 1.500, no Rio de Janeiro é superior a R$ 2.000 uma creche privada, certo? As creches são caríssimas, as mulheres não têm condições de pagar, os casais não podem pagar por isso. A educação em tempo integral míngua no país, né? Portanto, as mulheres não podem deixar as crianças em escolas de tempo integral, a não ser que sejam escolas privadas, né? Então, tudo induz à privatização, tudo induz à financiarização, tudo atende ao interesse do capital privado e dos bancos, mas principalmente dos bancos, que não querem mais apenas a taxa de juros altas. Eles querem os planos privados de saúde, eles querem os planos privados de previdência.
Isso não está acontecendo só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? O domínio, a hegemonia dos interesses do banco sobre a política macroeconômica, tanto fiscal quanto monetária, né? Nós estamos raciocinando em cima de um caso concreto, como é o caso brasileiro, né, para mostrar o tamanho da guerra que a gente está travando. A Maria Lúcia Fatorelli, de manhã, estava expondo sobre a dívida pública, mostrando o grande interesse dos bancos em preservar a rentabilidade que eles têm por intermédio da dívida pública. Alguém pode estar dizendo aí, mas Denise, como é que um governo faz recessão? O setor privado não se interessa por recessão? Se interessa sim. Por que o setor privado se interessa? Em primeiro lugar, porque ele precisa reduzir as margens, a massa de salários. Ele precisa reduzir o patamar de salário. O salário mínimo cresceu demais. Teve um período, né, até 2013, entre 2002 e 2013, que o salário mínimo dobrou, ele aumentou 100%. Né? E a produtividade estava estagnada esse período inteiro, principalmente a estagnação do setor industrial, produtividade do setor industrial. Claro que essa luta tinha que ser travada em algum momento, né? E o governo Dilma deu uma mãozinha para ela, né? Porque aceitou uma política macroeconômica que reforçou a recessão que estava acontecendo no cenário exterior, ao fazer uma política que, afinal, reforçava os efeitos recessivos. Então, acabou que os salários, de fato, os salários reais caíram, né? E a gente teve uma queda de arrecadação. Essa queda de arrecadação reforça a necessidade de um ajuste fiscal. Cada vez que o governo faz um ajuste fiscal, a receita cai mais ainda, que faz surgir a necessidade de fazer mais corte de gastos, e nós vivemos um círculo vicioso. Quer dizer, o governo Temer agora está propondo mais corte de gastos.